Olá, malta, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rubrica Zuga Religião. Hoje vamos falar sobre um pequeno, vamos dizer, um pequeno desentendimento, uma troca de palavras entre o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e também o Papa Francisco. Eu queria só deixar aqui uma primeira nota, tendo em conta que vamos falar sobre ele. Infelizmente, o Santo Padre encontra-se, ao momento que eu estou a gravar este vídeo, hospitalizado, com um quadro de saúde algo complexo. E, portanto, antes de tudo mais, gostaria de pedir a todos os cristãos que virem este vídeo, e mesmo os que não forem, caso assim o pretendam fazer, que realmente tenham o nosso Papa aqui nas suas orações e esperar que, obviamente, o quadro tenha melhorado quando vocês estiverem a ver este vídeo e ainda que não esteja, ainda mais precisará com certeza das vossas orações e das minhas para que tudo corra da melhor forma. Posto isto, vamos então ver o que é que se está a passar nestes últimos dias entre estas duas personagens. Portanto, tudo isto começa com J.D. Vance, quando ele, numa entrevista, menciona aqui um conceito teológico católico muito interessante. Vamos começar por ver aqui as palavras dele. This old school, and I think it's a very Christian concept, by the way, that Yeah. you love your family, and then you love your neighbor, and then you love your community, and then you love your fellow citizens in your own country. And then after that, you can focus and prioritize the rest of the world. A lot of the far left has completely inverted that. They seem to hate the citizens of their own country and care more about people outside their own borders. That is no way to run a society. And I think the profound difference that Donald Trump brings to the leadership of this country is the simple concept America first. It doesn't mean you hate anybody else, it means that you have leadership. And Portanto, o conceito que J.D. Vance traz aqui nesta entrevista é um conceito teológico, algo já antigo, portanto, remonta a Santo Agostinho, no século IV, V, depois de Cristo, e também depois é utilizado por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Portanto, é o conceito chamado Ordor Amoris, ou a Ordem do Amor, e depois, por parte de Santo Tomás de Aquino, ele chama-lhe a Ordem da Caridade. Um, e é um conceito, confesso-vos, algo, eu diria, de senso comum, de bom senso, aparentemente, e que, no entanto, tem a sua raiz teológica muito ligada ao cristianismo. Um, eu acho que uma das coisas que tem de ser apontada é. Eu fico realmente muito contente por ver políticos a falarem de conceitos teológicos que ficaram esquecidos ao longo dos últimos séculos. Portanto, habitualmente nós vemos políticos a usarem palavras muito difíceis e muito caras para explicar coisas extremamente simples. E J.D. Vance faz o oposto aqui. Ele pega num conceito que é bastante profundo, bastante teológico, e traduz-lo de uma forma extremamente simples, extremamente fácil de entender e de perceber. Ora, depois destes comentários por parte da J.D. Vance, houve, vamos dizer, alguma consternação e com comentários, tanto de pessoas de fora do cristianismo, como também de pessoas dentro do cristianismo, sejam católicos, protestantes, enfim, as várias denominações. E, passado alguns dias, o Papa Francisco decide enviar uma carta aos bispos americanos, em que menciona, de alguma forma, enfim, estas palavras de J.D. Vance e toda a questão à volta da imigração. Vamos então ver aqui o que é que foi dito. Ora, portanto, a carta é algo, é um pouco extensa, portanto não vou estar a ler aqui toda a carta. Eu fiz a tradução automática, como é óbvio, aqui da carta, e o ponto que realmente se tornou aqui o ponto de interesse e desplotou alguns comentários por várias pessoas, foi aqui efetivamente o ponto 6. Vamos então ler. Os cristãos sabem muito bem que é somente afirmando a dignidade infinita de tudo que a nossa própria identidade, como pessoas e como comunidades, atinge a sua maturidade. O amor cristão não é uma expansão concêntrica de interesses, que pouco a pouco se estendem
a outras pessoas e grupos. Por outras palavras, a pessoa humana não é um mero indivíduo relativamente expansivo com alguns sentimentos filantrópicos. A pessoa humana é um sujeito digno que, através da relação constitutiva com todos, sobretudo com os mais pobres, pode amadurecer gradualmente na sua identidade e vocação. O verdadeiro Ordor Amoris, que deve ser promovido, é o que descobrimos ao meditar constantemente na parábola do bom samaritano. Isto é, meditando sobre o amor que constrói uma fraternidade aberta a todos, sem exceção. Portanto, claramente o Papa Francisco tem aqui uma, ao referenciar a Ordor Amoris, ele claramente está, de certa forma, a responder a J.D. Vance. No entanto, efetivamente há aqui alguns comentários que são válidos, principalmente de pessoas que, enfim, têm em conta o facto de que o próprio Vaticano também tem muros, também tem multas e sanções caso exista uma entrada ilegal de alguém nesse mesmo país, e portanto estar a criticar essa, enfim, essa política e essa necessidade seria algo, enfim, um pouco hipócrita, digamos assim, de o fazer. No entanto, eu acho que o que estamos a ver aqui é alguma falha de comunicação entre as duas partes. E, curiosamente, eu parece-me que estão a responder um ao outro sem estarem realmente a responder um ao outro. Vamos por partes. Portanto, por um lado, J.D. Vance, claramente, e ele próprio diz no clipe que vimos, que ele não acha que por nós termos maior responsabilidade para com os nossos filhos, a nossa família, os nossos concidadãos, o nosso país, isso significa que vamos odiar as outras pessoas dos outros países. Aquilo a que J.D. Vance se refere, muito mais do que simplesmente amar toda a gente, amar o nosso próximo como é aquilo que é a filosofia cristã, nós temos também de ser práticos. E, portanto, eu muito mais facilmente traduzo o meu amor por pessoas da minha comunidade em ações concretas, em ajudá-los, do que em ajudar alguém que está a 3.000 quilómetros da minha porta e da minha casa. Ok? E, portanto, é nesse sentido mais prático que a Ordor Amoris surge. No sentido em que nós devemos estar sempre atentos àquilo que está próximo a nós, tentar ao máximo ajudar essas pessoas e, à medida que vamos sendo capazes de o fazer, vamos alargando, de certa forma, o espectro de pessoas que vamos ajudar. Se tentarmos ajudar pessoas que estão muito afastadas de nós, nós não vamos ser tão efetivos como se estivéssemos lá perto e, no esforço de tentar fazê-lo, vamos acabar por não ajudar, provavelmente, pessoas que estão à nossa beira e que precisam de ajuda. E é interessante que a parábola do bom samaritano é sempre referenciada, seja nos comentários contra J.D. Vance, seja aqui na própria carta que o Papa Francisco envia. Mas reparem que na história do bom samaritano, ele não ajuda os seus próximos para poder ajudar a pessoa que tinha sido assaltada e que estava na beira do caminho. Ele efetivamente vê uma situação junto a ele, tem capacidade para ajudar e falo independentemente da raça, da nacionalidade, enfim, de quem quer que seja. E essa é realmente a verdadeira mensagem por trás disso. O que não invalida de todo, na minha opinião, o ponto que J.D. Vance estava a fazer. Por outro lado, o Papa Francisco aqui, penso que se refere muitas vezes ao rigidificar desta ideia do Ordo Amoris e o risco que corremos em, ao pensar de forma demasiado rígida desta forma, nós possamos de alguma forma pôr de parte ajudar outras pessoas que não dentro dos nossos círculos, simplesmente porque não queremos ou porque acaba por ser menos importante ou mais importante, ok? Eu acho que aquilo que o Papa Francisco quer, realmente pretende transmitir é que o amor cristão é para todos e deve ser para todos. No entanto, isso não significa que nós não possamos, uh, obviamente, ajudar aqueles que nos são mais próximos mais facilmente, ok? Para além disso, e também muito interessante, nós temos também de olhar
para aquilo que é a visão da Igreja Católica, neste caso, tendo em conta que estamos a falar do Papa Francisco, sobre fronteiras e imigração. E, portanto, nós temos aqui eu retirei aqui um pequeno parágrafo do Catecismo da Igreja Católica que vos vou passar a apresentar. Portanto, começando aqui no parágrafo 2241. As nações mais abastadas devem acolher, tanto quanto possível, o estrangeiro, em busca da segurança e dos recursos vitais que não conseguem encontrar no seu país de origem. Os poderes públicos devem velar pelo respeito do direito natural que coloca o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. As autoridades políticas podem, em vista do bem comum, de que têm responsabilidade, subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, nomeadamente no respeitante aos deveres que os imigrantes contraem para com o país de adoção. O imigrado tem a obrigação de respeitar, com reconhecimento, o património material e espiritual do país que o acolheu, de obedecer às suas leis e de contribuir para o seu bem. Portanto, como vemos, temos aqui realmente enfim, uma visão que me parece ser bastante de senso comum, que mantém o princípio cristão da caridade em mente, ao dizer que as nações que têm esse poder, por assim dizer, portanto, que têm maior capacidade de acolher as pessoas, as devem receber com dignidade, mas que, por outro lado, as pessoas que procuram esses mesmos países devem respeitar a cultura, as leis e contribuir para o bem desse país que os recebeu. Portanto, temos aqui um quid pro quo que é, na minha opinião, de bastante senso comum relativamente a este tema. Aquilo que nós vemos por vezes, e aqui neste caso na América, é que existem falhas das partes deste, vamos dizer, deste acordo, por assim dizer. Ou seja, o imigrante que entra, por vezes, não é um imigrante de bem, por assim dizer, um imigrante que queira contribuir para o bem do país, mas sim um imigrante que pretende aproveitar-se das suas leis. E, por outro lado, por vezes podemos ter situações em que os países que recebem as pessoas não lhes dão a oportunidade sequer de demonstrar precisamente se essas pessoas pretendem ou não o bem. E, portanto, eu acho que temos efetivamente uma visão aqui algo equilibrada e que me parece que, por vezes, seja através dos próprios mídia, que acabam sempre por distorcer grande parte daquilo que são as mensagens mais conservadoras, e acabam por colocar esta narrativa de uns contra os outros, quando, na verdade, eu penso que existe aqui muito senso comum que uma grande parte das pessoas terá e pensará, e que não está a ser passado nessa mesma comunicação social de forma, enfim, da forma mais correta. Mas enfim, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like aqui em baixo, subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. Um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.